Todos aqui que são amantes do cinema, em algum momento já assistiu alguma história contando uma teoria de conspiração. Alguns são amantes, existem até seriados com as teorias mais mirabolantes e inimagináveis. Contudo, nem todas as conspirações elas são teorias, algumas se tornaram fato. Em 1990, o Iraque e o Kuwait estavam em guerra. E os Estados Unidos apenas assistia aquele conflito sangrento, não tendo nenhuma desculpa para poder entrar naquela guerra. Quando em 1990, em uma conferência sobre os direitos humanos nos Estados Unidos, essa jovem que vocês veem a foto, chamada Naira de Kuwait, se identifica como uma menina de 15 anos que servia como voluntária em um hospital. E ela compartilhou nessa conferência aos prantos como os soldados iraquianos, de modo tão cruel, dizimavam não apenas outros soldados, mas famílias e inocentes. Ela relata que no hospital onde ela servia como voluntária, os soldados entraram e tiraram todos os bebês das incubadoras e os lançaram no chão, e aos risos assistiam as crianças padecer e morrer. Após o seu testemunho em prantos, houve uma comoção geral em todos os participantes daquela conferência, e até os mais pacíficos estavam desejosos de entrar na guerra. A grande questão é que 2 anos após, os Estados Unidos já tinham entrado, e aí surge a Guerra do Golfo. Vocês lembram, os mais experientes, lembram, aqueles da minha idade, ainda vão lembrar, a época eu tinha 10 anos. 2 anos após, se descobriu que Naira era e tinha por sobrenome Al-Shabaab. Ela era filha de Saud Al-Shabaab, que era embaixador do Kuwait nos Estados Unidos e Canadá. Ela nunca havia sido voluntária em nenhum hospital, mas antes ela fora treinada por uma agência de publicidade, para que ela pudesse se comover e comover aos outros acerca daqueles fatos, a fim de que os Estados Unidos entrassem na guerra. Uma história real de conspiração como essa faz com que muitas pessoas em todo o tempo desconfiem de tudo. A desconfiança é uma característica marcante em nossos tempos. Há quem diga que não confia em absolutamente ninguém, não confia na sua própria sombra, mas outros ainda dizem: eu confio exclusivamente em mim. Nós não podemos negar a capacidade de conspiração que este mundo caído, onde vivemos, ela pode alcançar. Traições e maquinações as mais terríveis possíveis. Mas ao olharmos para o mundo ao nosso redor, nós nos esquecemos de olhar para o nosso próprio coração, onde deveríamos, ao olhar, nos perguntar: será que devemos de fato confiar tanto em nós mesmos? Será que as conspirações elas se manifestam apenas para aqueles que estão além dos limites da nossa vida e do nosso convívio? A palavra de Deus nos mostra que nós temos inimigos para além deste mundo caído, que jaz no maligno, e para além das forças espirituais do mal, através de Satanás e os seus anjos. A palavra de Deus nos diz que nós temos o nosso próprio eu como um grande adversário. E eu gostaria de olhar para ela, para as Escrituras Sagradas, e conhecermos melhor o nosso maior inimigo, e como a luz das Escrituras nós poderemos vencê-lo. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias em Romanos, no capítulo de número 7. Diz a palavra de Deus: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero,
consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos fechar os olhos e orar uma vez mais. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que foi oferecido ao Senhor neste culto. E neste momento em que as Escrituras Sagradas foram lidas, nós reconhecemos a nossa pequenez diante dela. Suplicamos que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento e, apesar de nós, fala-nos. Apesar deste pecador que aqui está no púlpito, fala, Senhor, ao coração da Tua igreja. Nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos diante de uma das cartas mais gloriosas de todo o Novo Testamento. Junto com a carta aos Efésios, nenhuma outra carta trata com tanta propriedade acerca da gloriosa salvação. E como Deus, de um modo inimaginável, a aplicou sobre as nossas vidas. Nós somos lembrados de que esta igreja nasce na capital do império, a Roma arrogante, imponente, o centro da promiscuidade e da idolatria. E não nasce através de um dos apóstolos, nem mesmo o apóstolo Paulo, como aquele nascido fora de tempo, mas segundo a tradição, esta igreja nasce de prosélitos. Pessoas de outras nações que em Pentecostes se convertem, passam um tempo em Jerusalém, retornam para Roma e ali Deus faz, no centro do império, nascer uma igreja. O problema é que esses judaizantes, ou estes prosélitos que se converteram ao cristianismo, ao chegar em Roma, passam a corromper o evangelho de Cristo, declarando que não apenas a fé em Cristo era suficiente para a salvação, mas era necessário também a observação da lei de Moisés e as boas obras através da lei e dos rituais. Paulo então escreve essa maravilhosa carta, onde do capítulo 2 até o capítulo 9, ele cria um diálogo imaginário chamado diatribe, muito comum na literatura grega, onde em todo tempo ele confronta a arrogância, o orgulho e a vaidade daqueles cristãos que acreditavam que podiam, de alguma maneira, colaborar com a sua própria salvação, através das suas boas obras. E é exatamente neste contexto que no capítulo de número 7, o apóstolo Paulo, ele irá demonstrar, e ele demonstra a magnitude, a beleza da lei do Senhor, mas a sua incapacidade de salvar o homem. Neste diálogo imaginário, ele demonstra que a lei tinha um propósito de, além de revelar um caráter santo, puro e perfeito de Deus, ela revelava a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade, quão distantes do Senhor tantas vezes nós andamos. Quando medimos a nossa justiça aos olhos daqueles que não conhecem ao Senhor, nos achamos os homens mais justos do mundo. Contudo, ao sermos confrontados com a lei, percebemos a nossa incapacidade. Alguns estudiosos, ao analisarem este texto a partir do versículo 14, dizem que Paulo estava tratando do seu estado antes da conversão, antes de conhecer a Cristo. O que não é verdade. O que não é verdade. Ele demonstra a realidade
de um homem que já conhece e fora confrontado com as Escrituras Sagradas. E nessa passagem ele usa o ego, ou o eu, em 6 ocasiões, demonstrando o poder devastador da nossa natureza caída. E é com base nesse texto, irmãos, que eu gostaria de extrair algumas verdades para a nossa reflexão acerca deste inimigo tão perigoso que nós temos, o nosso eu. E a primeira verdade é que nós, como cristãos regenerados, ainda possuímos um eu caído e continuamente traiçoeiro. Como filhos da aliança, nós ainda possuímos uma natureza pecaminosa, caída e traiçoeira. É o que Paulo diz nos versos 14 e 15, que nós já lemos, mas ao olharmos novamente, ele declara: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Como nós já falamos, alguns que defendem, principalmente na igreja primitiva, nos primeiros séculos, alguns pais acreditavam que Paulo estava retratando a sua condição antes da conversão. Não é verdade. Paulo, no capítulo 1 da carta, demonstrou qual é a realidade daqueles que não conhecem ao Senhor, daqueles que estão distantes do Senhor. E a sua própria realidade, quando nós olhamos em outras passagens, e ele relata em Gálatas, no capítulo 1, e também quando escreve aos Filipenses, era de um homem arrogante, era de um judeu religioso, extremamente vaidoso, que tinha um senso de justiça própria, muito além da sua realidade. Quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 3, relatando a sua posição como hebreu de hebreus, e um fariseu zeloso, ele diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A religiosidade de Paulo, antes da conversão, fazia com que ele se achasse um dos melhores homens do mundo. É tão somente quando confrontado com a glória de Cristo, na estrada de Damasco, que ele vê a beleza do Senhor, a santidade do Senhor, que ele se prostra, reconhecendo a sua pequenez, a sua insignificância. Isso se dá ao longo da história. O homem, quando enganado pela vaidade do seu próprio coração, ele sempre terá um conceito muito elevado de si mesmo. Quando a lei de Deus, através do Espírito, é aproximada de cada um de nós, nós chegamos à constatação que o próprio Paulo chega. Ao perceber a santidade de Deus, tendo um novo coração que deseja o Senhor, que ama ao Senhor, mas ao mesmo tempo ainda vive em uma natureza caída. Este fato, irmãos, não pode ser negligenciado por nenhum de nós. Como filhos de Deus, alegremente nos regozijamos na obra da salvação, na regeneração, como ouvimos hoje pela manhã, através do Dr. Eber, mas somos lembrados que vivemos um conflito, e na verdade, ao sermos regenerados, é que este conflito tem o seu início, da nova natureza que ama a Deus e deseja a Deus, com uma antiga natureza, que não é a carne física, mas uma inclinação, que nos empurra e nos impulsiona a paixões que contrariam o caráter de Deus. É exatamente essa percepção. O único ponto da passagem é que ela descreve um homem que está tentando ser bom através do seu próprio mérito. Quando Paulo então está confrontando os orgulhosos que estavam na igreja, que acreditavam numa justiça própria, Paulo se coloca como um exemplo, e dizendo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo tem a imagem do mercado de escravos em Roma, onde os homens eram comprados pelos seus senhores e não faziam aquilo que desejavam, mas exclusivamente aquilo que os seus senhores lhes traziam como imposição.
Paulo está demonstrando àquela igreja: percebam, na sua própria força e através da sua própria inclinação, você é escravo do pecado. Não há como vencer tais paixões, não há como vencer tais inclinações pela nossa própria força. Esta ambiguidade ou esta dupla luta que nós enfrentamos foi tratada por Calvino como um paradoxo. Ele diz: não seria pecado se não fosse voluntário. Somos, porém, tão viciados no pecado que nada podemos fazer por vontade própria se não pecar. O passivo significa que Paulo é levado pelo pecado para uma direção que ele não deseja. Não que ele tenha se vendido ou tenha sido entregue ao pecado, mas que esta inclinação tantas vezes o fazia praticar coisas que desagradavam a Deus, lhe trazendo uma profunda tristeza ao coração. É exatamente isso, irmãos, que a nossa confissão de fé de Westminster relata ao tratar sobre as obras dos crentes, dos cristãos. Ela diz que as boas obras dos crentes são contaminadas e misturadas com tantas fraquezas e imperfeições que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Como declarou Jeremias, ao constatar o pecado de Judá e a idolatria que estava presente não entre os pagãos, mas entre o próprio povo de Deus. Lá no capítulo 17, no verso 5, ele diz: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço forte, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias estava admoestando o povo não acerca do perigo de confiar em outro, mas de confiar na sua própria capacidade, de confiar na sua própria moralidade, na sua própria bondade, na sua própria justiça. E é exatamente isso que Paulo nos mostra, admoestando aqueles cristãos em Roma, e que nós precisamos trazer à nossa memória nesta noite. Somos nova criatura em Cristo, mas ainda temos uma natureza pervertida que continuamente nos impulsiona numa direção contrária. E sabe por que ela é a maior, ou o maior de todos os nossos inimigos? Porque o diabo e os seus anjos caídos, eles não estão nos tentando em todo o tempo. Eles se afastam até momento oportuno, como foi com o Senhor. O mundo que jaz no maligno, em todas as suas conspirações, eles não estão intentando contra as nossas vidas em todo o tempo. Mas eu quero lhe dizer, amado irmão, que essa inclinação pecaminosa, ela não se aparta de nenhum de nós, por um segundo sequer. Esta é a razão pela qual essa constatação do apóstolo Paulo deve estar clara e límpida em nossas mentes. Uma das maiores dádivas que o homem pode ter é um autoconhecimento preciso. De quem somos em Cristo, de quem ainda não somos, e quais as áreas eu tenho o maior conflito no meu interior. Quais são as fragilidades que mais tentam a minha alma e me impulsionam numa direção contrária daquilo que já sou em Cristo? E não adianta, quando muitas pessoas chegam até nós e amorosamente apontam a alguma fragilidade que temos, não adianta criar uma teoria de conspiração, como se todos estivessem contra nós. Se as pessoas dizem, provavelmente é verdade. Provavelmente lutamos e precisamos reconhecer que este nosso eu, ele ainda é capaz de nos fazer praticar coisas terríveis e nos levar para muito distante do Senhor. O apóstolo Paulo, ainda trabalhando essas verdades acerca do perigo que temos de nos entregarmos ao nosso próprio eu e à nossa natureza pecaminosa, ele nos traz uma segunda constatação, é que nós estamos completamente incapacitados
de produzir qualquer bem que glorifique a Deus a partir de nós mesmos. Nós não temos nenhuma condição, através da nossa habilidade humana, de praticar um bem que glorifique a Deus. É o que ele diz nos versos 18 a 20, preste bem atenção. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. É exatamente neste momento que toda presunção, toda arrogância, toda altivez humana é lançada por terra. Quando os homens batem no peito e falam arrogantemente: eu jamais farei isso, eu jamais irei nessa direção. Paulo faz um diagnóstico muito preciso daquilo que ainda somos enquanto militamos. Ele diz: olha, o meu eu, a minha natureza, eu simplesmente como homem até desejo fazer o bem, mas este bem que eu quero fazer, eu não tenho a capacidade por mim mesmo de realizá-lo. Eu não tenho essa habilidade. O próprio Cristo já havia admoestado aos seus discípulos, lá no capítulo 15 de João, esses discípulos que andaram com ele por 3 anos, ele disse: olha, sem mim, nada podeis fazer. Vocês não podem realizar absolutamente nenhum bem que glorifique a Deus por vossa própria capacidade. Porque a teologia nos traz a doutrina da depravação total. Todos os homens foram manchados pelo pecado em todas as suas faculdades, em seus relacionamentos, em suas afeições, em suas obras, em seus pensamentos. Não existe uma única área das nossas vidas que o pecado não tocou. É por isso que até os atos mais nobres, mais belos e aplaudidos pelos homens, podem sim estar manchados pelo pecado, quer seja a vaidade, a arrogância ou qualquer outra obra pecaminosa. Paulo já havia declarado a estes ouvintes no capítulo 3, judeus arrogantes, que não há nenhum sequer que faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E daí, irmãos, somos lembrados, nessa perspectiva, quando Paulo olha para a sua própria realidade, do seu eu caído, somos lembrados da história que foi contada para as crianças aqui. Quando Jesus instruía os seus discípulos, após a ceia e após um grande sermão, ele ceia com os discípulos, fala da sua morte sacrificial e diz: olha, todos vocês irão se escandalizar, todos. Imaginem, andaram 3 anos e meio com o Senhor, vendo milagres, prodígios, sinais, ressurreição de mortos. Os mais chegados estavam presentes na transfiguração, mas ainda assim, tamanha é a capacidade da nossa natureza caída, que ela pode negar ao Senhor, mesmo tendo experiências tão profundas com Cristo. Todos eles ficam angustiados, e Pedro, mais intrépido, se vocês quiserem acompanhar Mateus 26, verso 33, veja o que ele diz ao Senhor. Mateus 26, verso 33. Pedro presunçosamente diz: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, vamos ler juntos? Ainda que me seja necessário morrer contigo,
de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Observem. Eles tiveram a oportunidade de ser admoestados acerca de um pecado iminente, de algo que estaria por acontecer. Talvez nós evitaríamos alguns pecados se fôssemos advertidos pelo Senhor que eles bateriam à nossa porta. Eles foram admoestados. E Pedro, ele salta diante do Senhor e diz: não, Senhor, se for necessário, eu darei a minha própria vida, mas jamais te negarei. Todos nós conhecemos bem a história. Que fracasso. Em 3 ocasiões, Pedro é confrontado, a ponto de uma criada dizer: olha, você é sim, você andou com ele, porque o teu sotaque, o teu jeito de falar te denuncia. Ele disse: eu não o conheço, e esbraveja. Eu me pergunto, irmão, se em algum momento a armadilha que os discípulos caíram de confiar na sua própria capacidade e permitir que a vaidade enchesse o seu coração, não toma os nossos corações também, com o nosso senso de justiça própria, em nos acharmos tão bons ou melhores do que os outros, por não fazermos isso ou fazermos aquilo outro. Às vezes estamos tão inflados com o nosso próprio orgulho, que não conseguimos enxergar, além da nossa limitação, a nossa incapacidade de fazer qualquer bem. E daí começamos a medir as pessoas, ou olhar para os outros com desprezo. Se nós não somos tão pervertidos quanto pessoas que convivem ao nosso redor, não é porque somos melhores, não é porque tivemos melhor berço, não é porque tivemos uma melhor educação, é tão somente porque Deus graciosamente derramou o seu amor sobre as nossas vidas. Se nós não vivemos perdidos como aqueles que andam desnudos aí fora e praticando atos horrendos que nós nos revoltamos e às vezes até amaldiçoamos, não é porque temos privilégios ou sangue azul, mas tão somente porque a graça de Deus em Cristo Jesus se derramou sobre homens e mulheres improváveis como nós. Estes eram pescadores, homens indoutos que não conheciam a lei, mas se deixaram embriagar pela vaidade do seu próprio coração. E a palavra de Deus nos diz claramente, irmãos, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. O orgulho é a razão da ruptura de todos os relacionamentos, em primeiro lugar com o próprio Deus, porque quando estamos embebecidos ou embebidos na nossa vaidade, nós não conseguimos nos achegar perto do trono da graça. A palavra de Deus nos diz que Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A Escritura também nos afirma que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito, com o abatido, com o quebrantado. Precisamos ter essa convicção e essa consciência de que ainda temos a capacidade de cometer atos mais horrendos do que aqueles que nós cometemos quando não conhecíamos a verdade. Não há nenhum bem oriundo da nossa própria natureza, da nossa própria capacidade. E ao fazer essa constatação, Paulo ele continua discorrendo neste diálogo imaginário. E a partir do verso 21 ele diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal ainda reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É interessante, irmãos, que Lutero, ao ilustrar isso, ele afirma que Paulo não estava se eximindo da sua culpa e da responsabilidade dos seus atos, mas ele pega e traz a ilustração de um cavaleiro numa corrida.
Quando montado em um cavalo, ele deseja que o cavalo siga tal direção, e o cavalo simplesmente não vai. A culpa não é apenas do cavalo, é também do cavaleiro. Porque assim como o cavalo não anda sem o norte do cavaleiro, o cavaleiro também às vezes não controla totalmente os impulsos do cavalo. Isso ilustra um pouco o conflito interno que nós estamos diariamente, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, desejosos, mas conscientes de que nós não iremos segui-la pela nossa própria força. Precisamos estar atentos, muito mais do que com os que conspiram em qualquer lugar, mas com o nosso próprio coração, que é enganoso mais do que tudo, e desesperadamente corrupto. Mas ao tratar esse texto, Paulo nos traz uma terceira e gloriosa verdade, é de que apenas a fé em Cristo nos liberta da condenação eterna e dos hábitos escravizadores deste nosso eu. Apenas uma fé e confiança exclusivamente em Cristo nos liberta da condenação eterna e dos hábitos que tentam escravizar a nossa alma. Quando Paulo faz então esta pergunta no diálogo imaginário, no versículo 24, ele faz uma constatação: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do poder degradante do pecado que ainda me escraviza? Então ele traz a resposta no verso 25, graças a Deus, por meio de Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aí ele declara: agora, pois já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Que obra gloriosa, irmãos. Paulo aponta para a obra de Cristo no Calvário, para a sua obediência passiva e ativa. Vindo ele como homem, ele guarda todos os mandamentos e ativamente obedece à lei. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, aquilo que não somos capazes de cumprir, a Escritura nos diz que o nosso Cristo foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Quantos pecados você cometeu essa semana? Por mais que ao começar o dia tenha dobrado os joelhos, lido as Escrituras, pedido a Deus forças, mas num momento de lapso, este velho homem te leva ao pecado. E nós nos constrangemos, porque ao final do dia, tantas vezes, nós pedimos perdão pelos mesmos pecados. E nos angustiamos e nos entristecemos com as mesmas faltas. Mas o que enche o nosso coração, irmãos, de júbilo e de exultação, é que o nosso bendito Cristo, Ele obedece toda a lei em nosso lugar. E também sofre o castigo que deveríamos sofrer, em sua obediência passiva, levando toda maldição. Então nesse texto o apóstolo Paulo nos mostra o caráter glorioso da justificação, o ato de sermos declarados justos por Deus, não pelo que fazemos, não pela nossa performance, mas pelo que Cristo fez no Calvário. É por isso que cantamos, é por isso que exultamos, é por isso que o nosso coração se enche de alegria. Calvino deixa claro ao dizer: como Cristo não pode ser dividido, assim também essas bênçãos, a saber, a justificação e a santificação, nós recebemos concomitantemente,
nele elas são igualmente inseparáveis. Quando Cristo ele cumpre toda a justiça em nosso lugar, ele imputa, ele acredita justiça em nossa conta. Ele remove a culpa do pecado. Como o Tiago declarou, aquele que obedece toda a lei e tropeça em um único mandamento, se torna culpado de desobedecer toda a lei. Nessa perspectiva, irmãos, diante de Deus, humanamente falando, nós não somos mais justos do que os piores pecadores dessa terra. Estamos igualmente condenados, mas a justiça de Cristo nos traz justificação, e ao mesmo tempo, ela nos traz santificação. Há um aspecto forense, onde nós somos declarados justos, a culpa é removida, mas há o aspecto também da santificação posicional, onde somos transferidos para o reino do Filho do seu amor, e agora entramos num processo de santificação, e assim podemos crescer, e assim podemos vencer o pecado. E é exatamente isso, Paulo aponta para a esperança eterna, de que um dia seremos finalmente libertos do pecado, mas ele também aponta para o caminho de uma vida santa, é a vida no Espírito, guiados e conduzidos pelo Espírito da vida, como no verso 2 do capítulo 8 ele declarou, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei, do pecado e da morte. É uma vida guiada pelo Espírito, em total dependência do Espírito. É por isso que, escrevendo aos Gálatas, que também estavam sendo tentados a confiarem na sua própria justiça, ele disse, andai, pois, no Espírito, e jamais satisfareis os desejos, as paixões da vossa carne. É nessa perspectiva que ele instrui diversas igrejas, e ele diz aos crentes em Filipos, estou plenamente convencido, de que aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ao percebermos a nossa fraqueza, apenas nos resta, irmãos, confiarmos em Cristo, no poder da sua morte e ressurreição, na justiça lançada em nossa conta, e no Espírito Santo da verdade, que nos guia em toda a verdade. A lei de Moisés, ela tinha o poder, ela tinha apenas a razão, mas não o poder de conduzir o homem. A lei do pecado, tinha e tem o poder de conduzir o homem, mas ela está incorreta. Mas a lei do Espírito da vida, além de estar correta, ela conduz o homem ao centro da vontade de Deus. Este mesmo Pedro que nós citamos, quando guiado pela sua própria força, ele nega ao Senhor em 3 ocasiões. Mas ele é perdoado, ele é restaurado. E agora, cheio do Espírito Santo, quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, ele continua a sua peregrinação. E ele consegue viver uma vida de frutificação para a glória de Deus. Não pela sua própria força e capacidade, mas pelo poder do Espírito Santo. Veja o que o texto nos diz lá em Atos, no capítulo 5. Que história muito semelhante de confrontação. Atos capítulo 5, verso 27. Para que os irmãos se contextualizem, no capítulo 5, Pedro, João, eles são presos porque eles estavam pregando a Cristo, a sua ressurreição, e ao estarem presos, um anjo do Senhor os livra da prisão. Quando o Sinédrio manda chamar estes homens, os discípulos, os guardas, sentinelas, não os encontram lá. Eles dizem, olha, eles simplesmente desapareceram, até que, enquanto falava, um chega e diz, olha, eles estão lá no templo, pregando, anunciando a Cristo ressuscitado. O Sinédrio, então, manda chamá-los. Quando no verso 27, o texto continua a narrativa dizendo, trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio,
E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Versículo de número 40. Chamados apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram. Vamos ler juntos o verso 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Foi tão somente quando Pedro chegou à consciência da sua incapacidade própria, do poder devastador da sua natureza caída, que ele se rende ao senhorio de Cristo e passa a ser conduzido pelo Espírito Santo, que ele é capacitado a cumprir a missão. Todos nós, irmãos, temos a árdua e grande responsabilidade de tornar o nome de Cristo conhecido na nossa nação. Temos a responsabilidade de exalar o perfume de Cristo na faculdade onde você estuda, no trabalho onde você exerce os seus dons, no condomínio onde nós moramos. Mas a questão é quão difícil e desafiador é testemunharmos a Cristo no mundo caído. Por isso, nos despojemos de todo o poder do nosso eu, e permitamos que o Espírito Santo controle os nossos atos, porque este mesmo que nos regenerou, trazendo a justiça de Cristo em nós, é o que nos capacita a viver uma vida que honra e glorifica a Deus. Sem Ele, como disse John Stott, o discipulado é impossível. Sem o poder do Espírito, testemunhar a Cristo nessa terra é impossível. No início dessa mensagem, nós vimos que a conspiração forjada pelos governos do Kuwait e Estados Unidos fez com que o exército americano entrasse na Guerra do Golfo. E 85 mil toneladas de bombas foram lançadas sobre o Iraque. 85 mil toneladas. Através de uma conspiração, de uma mentira, aproximadamente, segundo a BBC News, aproximadamente 200 mil homens morreram ali no Iraque. Podem existir pessoas que conspiram contra as nossas vidas o tempo inteiro neste mundo, mas não existe conspiração maior do que da nossa natureza caída e pecaminosa. A palavra de Deus nos diz que sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso próprio coração, porque dele procedem as fontes de vida. E ainda que sejamos uma nova criatura, nós somos potencialmente tão maus quanto qualquer pessoa que está aí fora. Por isso não subestimemos o nosso velho homem, mas busquemos em todo o tempo, ao reconhecermos a nossa condição, louvarmos a Deus pela justiça de Cristo, mas permitirmos que o Espírito de Deus controle os nossos atos. Se a conspiração do nosso eu prevalecer, nós poderemos ferir muitas pessoas que estão ao nosso redor. Não perderemos a nossa salvação, porque ela nos foi dada gratuitamente em Cristo Jesus, mas poderemos perder alguns galardões e ferir a muitos.
Eu queria orar com os irmãos. Queria que você fechasse os seus olhos. Talvez, por falta de vigilância, nós nos embriagamos com a nossa própria bondade. Como a daquele fariseu que orava de si para si mesmo, dizendo: Senhor, eu te dou graças, porque não sou como este publicano, que vive assim, assim ou assado. Se nós estamos nos achando tão bons, a ponto de desprezar outros, e confiar na nossa justiça, peça ao Espírito Santo nesta hora, para constranger o seu coração e o meu. Peçamos perdão ao Senhor. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Somos confrontados pela Tua palavra. Às vezes nós tememos tanto a maldade do outro, e não observamos a maldade do nosso próprio coração e de uma inclinação que ainda existe em nós. Por isso, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar devidamente quem somos, quem já somos em Ti, mas também o que ainda não somos. Quais são as paixões que afloram em nossa carne? Quais são os pecados que ainda tentam controlar os nossos atos? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencê-las. Livra-nos de toda vaidade, de toda autossuficiência que certamente nos levará à queda, ao fracasso e a muitos vexames. E ao mesmo tempo nós clamamos nessa noite: Espírito de Deus, enche os nossos corações. Senhor Deus glorioso, através do Teu Espírito, conduz as nossas obras, os nossos atos, as nossas escolhas, ao voltarmos ao trabalho amanhã, e conviver com as pessoas tão difíceis às quais nós precisamos conviver. Controla os nossos atos. Espírito de Deus, controla os nossos atos no convívio familiar, no convívio com a sociedade como um todo. Ajuda-nos, Senhor, porque nós temos a certeza da boa obra que o Senhor completou em nós, e de que o Senhor a completará através do Teu Espírito. Enche os nossos corações, para que tenhamos essa total dependência de Ti, confiando tão somente no Senhor, e no poder do Teu Espírito, agindo através das Escrituras, nos santificando. Nós oramos com profunda gratidão e fé, em nome de Jesus. Amém.